Amigos, mais uma vez aqui nos encontramos para mais uma conversa sobre o cristianismo nascente, especificamente o livro Paulo Estevão. Já fizemos outros vídeos a respeito, desde o capítulo 1 até agora. Nós já nos encontramos no episódio 19, 19, e agora nós começamos a falar dos primeiros labores apostólicos de Paulo de Tarso, de São Paulo, né? E isso vai nos trazer mais conhecimento a respeito do que se passou naquela época, nos primórdios do cristianismo aqui na Terra. Então, fique à vontade, não é? Não esqueça de dar o like, de compartilhar. É importante que inscreva no canal também, porque quanto mais inscritos a gente tiver, melhor o YouTube vai entender e vai distribuir. É importante que compartilhe, que recomende esse canal para outros companheiros, para outros amigos. Vamos então começar de onde paramos, né? No capítulo anterior, no episódio anterior. Saulo de Tarso voltou para Tarso e ficou integralizado com a comunidade de Tarso na sua profissão de tecelão. Então, ele fazia tapetes, ele fazia selaria, celas para animais, fazia barracas, tendas, né? E naquela região da Turquia, né, sempre foi muito poderosa na confecção de tapetes, né, de tecelagem. E Saulo voltou para Tarso, o pai não quis, né, expulsou e tal, mas ele ficou em Tarso. E ele ele comprou, com o dinheiro que o pai tinha deixado para ele comprou uma tenda e estava trabalhando como tecelão em Tarso, né? Então, ali em Tarso, depois dos problemas com o pai, né, ele estabeleceu como tecelão, ele transformou num rude operário. Ele se apresentava fisionomicamente uma diferença bem acentuada. Por quê? Porque antes de ele ter a visão e ter se voltado para o Cristo, ele tinha uma outra aparência. Agora não, agora ele era uma seca, né? Uma pessoa compenetrada, né? Barba grande, né? Uma fisionomia vamos dizer assim, de um ermitão, vamos dizer assim, né? Então, aquela feição asceta, né? O que é uma asceta? É um eremita, um ermitão, alguém que dedicou a reclusão para meditar e orar a Deus, né? Então, Saulo fez isso, né? Depois que ele saiu do deserto. Então, já estava já no 4º ano depois que ele teve a visão em Damasco. Ele ficou 3 anos no deserto, junto com Áquila e Prisca, e agora voltou para Tarso, né? E ali ele se estabeleceu, né? Ele ficou ali em Tarso por 3 anos, né? Mas como uma seta, né? Como uma pessoa, um ermitão, né? Obviamente que ele meditava em Deus, mas estava ali estudando o Evangelho de Jesus escrito por Mateus, né? Mas era um homem ponderado, muito resoluto, né? Mas ele se apresentava com uma paz profunda, né? Diferente quando ele era componente dos israelitas, né? Lá em Israel, quando ele era dos juízes de Israel, né? A situação não permitia idealizar grandes projetos de trabalho, né? Ele contentava em fazer aquilo que fosse possível, que era trabalhar, fazer alguma coisa ali com tecelagem, né? Com a confecção de tapetes, de celas, né? De barracas, tendas, etc. Ele, entretanto, ele se orgulhava
de viver naquele modesto rendimento, né? Naquele árduo labor trabalhando, né? Mesmo quando ele comparava com o passado. No passado ele era abastado, ele era um israelita respeitado em Israel, né? Em Jerusalém, melhor dizendo, né? Então ele frequentava o templo, né? Então, mas ele se orgulhava de viver daquele jeito, ele queria isso. Os conterrâneos de Tarso admiravam aquela atitude humilde, que agora era aquele traço dominante de Saulo, né? Mas as famílias da região, que conheceu ele desde criança, né? Olhavam aquilo lá tudo com piedade, achando que ele estava demente, achando que ele, né, era um alienado pacífico, né? Ele tratava ele como se fosse um alienado pacífico, né? Bom, então não faltava encomenda para ele, sempre pedidos de tapete, de cela, de barracas, né? E ele ficou ali perto do Monte de Tauro, né? O Monte de Tauro, hoje, ele é um lugar muito avançado na Turquia, onde recebe muita visita de turista, né? Fica próximo a Tauro, quase ligado ao Tauro, o Monte de Tauro fica muito próximo de Tarso, uma cidade imponente, importante hoje também, como era no passado. Entretanto, ele vivendo ali naquele meio, naquele conjunto de pessoas, no comércio de Tarso, né, próximo do Monte Tauro, não saía da cabeça dele a namorada, a noiva, Abigail. Nós já falamos tanto dela aqui, né? Então, o programa de Abigail estava permanente no seu coração, né? Todo dia ele levantava, procurava alguma coisa diferente, mas sempre ela estava ali, sempre pensando, né? Os outros, o povo, apelidavam de louco, de desertor, às vezes, né? De um fantasista, né? E ele sabia disso, mas ele procurava esquecer essa incompreensão alheia, né? E ele perdoava isso, ele tinha isso no seu íntimo, no seu coração, né? Ele lembrava que muitas vezes ele tinha ofendido alguém, né? Devido à ignorância de achar que Cristo não era o que era, né? Aí ele descobriu que não era assim. E vivia ali trabalhando sem amigos, sem afetos, né? Então, uma soledade, né? Muito sozinho, né? Sem aqueles do passado, né? Mas também não ficava temendo o sofrimento, né? Devido a amizades de infiéis, não. Ele tecia tapetes complicados, barracas, tenda, e exercitava uma paciência indispensável, né, aos trabalhos dos outros que ainda o esperavam no futuro, né? Então ele ficava ali. A noite era uma bênção do espírito, né? O seu espírito, ele, né? Quando a gente fala espírito, a essência da pessoa, né? É a personalidade da pessoa. Então à noite ele parava de trabalhar, descansava, né? E a existência corria normal, vivia normal, né? Essa vida normal, trabalhava durante o dia, à noite descansava, mas meio meditando, estudando, sem muita preocupação. Um belo dia, quem vem visitá-lo, né? Quem vem visitá-lo, né? Barnabé, né? Barnabé quem que era? Era um colaborador de Pedro, lá de Jerusalém, né? Que trabalhava lá, fazia parte dos homens do caminho, e Barnabé veio. Só que naquela época, depois desses anos que ele estava ali em Tarso trabalhando, Barnabé já não estava mais em Jerusalém, ele estava em Antioquia, né? E hoje Antioquia é outra cidade, né? Mas ainda tem a parte antiga, né? E os resíduos do passado, né?
A gente até põe aqui no vídeo o local onde Antioquia existia, né? Dá para a gente ver bem aqui, né? Um historiador muito respeitado no segundo século, né? Chamado Flávio Joséfo, descreveu como que Antioquia, né? Foi a terceira maior cidade do Império Romano, né? E do mundo, porque naquela época o Império Romano dominava o mundo, né? Uma população estimada em mais de 500 mil de habitantes, né? Depois de Roma e de Alexandria. Alexandria é uma cidade do Egito, não é? Roma, né? Lá da Itália. Então era a terceira cidade, Antioquia. É bom que se diga naquela época do Cristo, próximo, quando Saulo viveu, o mundo tinha mais ou menos 300 milhões de habitantes, né? E 500 mil só em Antioquia, segundo o Flávio Joséfo. Então, Antioquia, ela cresceu como sendo uma porta para o Oriente, né? Júlio César, Augusto, Tibério, esses respeitáveis, né, de Roma, né, eles utilizavam como sendo um centro de operações. Era também chamada de Antioquia a Bela, a rainha do Oriente. Por quê? Porque era na Turquia. Naquela época era uma província chamada província romana da Síria, né? Mas o país é a Turquia, né? Então, Tarso estava ali recebendo Saulo, de repente recebe a visita do Barnabé. Barnabé estava em Antioquia, cuidando de um grupo, né? De uma igreja, eles falam igreja, né? Um grupo, né? Essa igreja não quer dizer que seja igreja católica, não. A igreja católica só foi surgir em 312 depois de Cristo com o imperador Constantino, né? Então nem se falava de catolicismo, de nada, né? Não tinha religião, né? A religião era o cristianismo, né? Então hoje a cidade Antioquia chama-se Antáquia, né? Dá até para a gente observar aqui nessa fotografia que a gente coloca aqui, né? E foi ali, né, que Saulo começou as suas pregações. Porque nós vamos ver que o Barnabé, ele foi convidar Saulo para ir para Antioquia, né? Naquela época, a instituição, a igreja ali de Antioquia, ela precisava de mais cooperadores, porque o Barnabé estava tendo dificuldade, né? Ela fora iniciada pelos discípulos de Jerusalém, sob ordem e sobre coordenação de Simão Pedro. Simão Pedro tinha enviado o Barnabé para lá, de Jerusalém ele foi para lá, né? Então, estava tendo uma calma das perseguições do Cristo, né? Então, deveria aproveitar aquela hora para expandir mais, né, os ensinamentos do Cristo. Então, Barnabé foi lá convidar isso, né? E Antioquia era um dos maiores centros operários, de muitos trabalhadores, de muitos afazeres, a parte rural muito intensa. A própria cidade já tinha umas pseudas fábricas, né? Alguma coisa assim já muito rudimentar, mas já tinha, né? E lá em Antioquia recebia ajuda, né? Dos mais humildes, né? Mas aqueles vamos dizer, trabalhadores do pensamento, aqueles orientadores, oradores, faltavam, né? Tinha pouca gente ali, né? Era o Barnabé, né? E mais um ou outro. Aí Barnabé conversando com Simão Pedro, né? Combinou com Pedro via comunicação naquela época por cartas, né? Aí Pedro falou para ele: "Ô Barnabé, vai lá em Tarso e conversa com Saulo." De repente Saulo quer
pode vir trabalhar com você, né? Aí Barnabé entendeu aquilo, né? E foi, né? E procurou, né? O Saulo, né? O convertido de Damasco, né? Procurou Saulo, né? Saulo recebeu com muita alegria, porque viveu com ele os dias, né? Lá em Jerusalém, antes de mudar para Tarso, né? Então ele recebeu muita alegria a chegada de Barnabé, né? Aí Barnabé expôs o plano da igreja, que queria que ele viesse trabalhar, ou que viesse ajudar a divulgação, né? Colaborar constante, né? Com a construção das obras de Jesus Cristo, né? Então Barnabé explicou, falou: eu estou aqui porque Simão Pedro me pediu, né? A gente conversou e eu resolvi vir aqui, né? Então Barnabé exaltou a dedicação de homens humildes que estavam lá com ele, né? A instituição reclamava irmãos dedicados que conhecessem profundamente a lei de Moisés e o Evangelho, a fim que não ser prejudicada a tarefa de iluminar aquelas pessoas, né? Na igreja. Então Saulo ficou edificado com aquela narração e não teve dúvida em atender o apelo, né? E acompanhou, né? Mas ele fez uma condição com Barnabé: olha, eu vou, mas eu tenho que continuar trabalhando, eu não quero pesar para ninguém, eu não quero ser um peso para os nossos companheiros lá de Antioquia, né? Então Barnabé fez objeção e tal, mas não adiantou. Saulo queria trabalhar. Em pouco tempo ele se instalava em Antioquia, montou a sua tenda lá, né? Consertava tapetes, fazia tapetes, entretinha no trabalho de tecelagem, né? Com seu tiar. Bom, ele ganhava o necessário para viver, né? E tornou um modelo no seio daquela igreja nascente, né? Porque até então existiam as sinagogas dos judeus, né? E aquela igreja, aquele conjunto de pessoas começou a crescer. E esse conjunto ali na Antioquia ficou muito grande, né? Então Saulo foi para lá, né? Recordava de Simão Pedro, né? E procurava cumprir os novos deveres, né? Naquela bondade, né? Que ele sempre viu quando conheceu os trabalhos de Pedro. Aquela igreja de Antioquia, claro, não era rica, né? Mas tinha muito boa vontade daqueles componentes que sempre estavam ali. Aquela cidade cosmopolita, né? Então ela recebeu aquela igreja. Entretanto, naquela época, Antioquia, ela era um foco de grandes devassidões. Era um lugar complicado, até porque a gente sabe, né? Quanto maior é a cidade, mais problema tem, né? Mas ali então era um lugar complicado, né? Uma paisagem de muitos mármores, muito rica, né? Cidade grande e muito opulento, né? Muitos habitantes com muita riqueza, né? Mas esses ricos, esses fortunosos, esses milionários, eles se entregavam aos prazeres licenciosos e entregavam isso desenfreadamente. Então, a sociedade de Antioquia era muito complicada, né? Então, a cidade estava cheia de mercadores que se guerreavam sem tréguas, ambições, né? Dramas passionais. Então, vamos dizer assim, o crime imperava, né? Naquela região, né? Então, isso era verdade. Entretanto, à noite, reunia ali, né, na igreja de Antioquia, grupos de pedreiros, soldados, lavradores, né, todos ansiosos para receber uma mensagem diferente, a mensagem do Cristo, né? E aquelas mulheres de condição humilde apareciam, um número muito grande. Quer dizer, a pobreza ia, porque os
endinheirado, ele estava preocupado com outras coisas, né? Com os apetites, né, do dia a dia. Então, eles se interessavam, né? Esses frequentadores eram humildes. Se a gente observar hoje, quem frequenta os grupos espíritas, quem frequenta esse verdadeiro cristianismo, pode ser até nos evangélicos, até mesmo na igreja católica às vezes, né? Que quem vai ali com carinho, com o coração, são os humildes, né? São aqueles mais simples. No centro espírita, então, nem se fala, né? Nem se fala, né? Esse é o perfil dos frequentadores do novo cristianismo, ou do cristianismo moderno, vamos dizer assim. Se existe, né? Cristianismo moderno, né? Então, quem falava e quem fazia os comentários era Barnabé e um companheiro chamado Manahem. Eles eram os pregadores mais destacados. Saulo não era, mas ele cooperava, ele ficava ali tentando, né, e fazer alguma coisa, né? E Saulo percebeu que ele estava começando, né? Uma vez, né, ele fez o possível para fazer uma pregação, mas não conseguiu. Ele tentou, né? Ele estava ali junto com Barnabé, com todo mundo, ele já era muito conhecido. Ele foi um orador muito importante antes de se tornar cristão, né? Já falamos isso antes, né? Então, ele tentou, só que antes a palavra saía facilmente naqueles tempos, mas agora parece, segundo o Emmanuel fala, né? A palavra parecia retrair na garganta. Não conseguiu falar, né? Então ele compreendeu, né? Que era justo padecer pelas torturas do reinício, né? Então ele tem que recomeçar, né? Mas ele nunca desanimou. Então, resumindo, né? Saulo quis falar, mas não deu conta de falar alguma coisa, né? Mas ele não desanimou, insistiu, né? Tinha extrema dificuldade da interpretação das ideias mais simples de Jesus. Essa interpretação de explicar para o povo, como orador, como eu estou falando aqui agora, né? Então, ele não conseguia. Segundo o Emmanuel, ele chegava a ficar corado de vergonha frente àquele público que ele aguardava concluir, aquele público ali atento, com muito interesse, né? Já sabia da fama dele quando ele era um pregador da lei de Moisés, né, em Jerusalém, e esperava que ele fosse um bom pregador das ideias do Cristo, mas não saía nada, não saiu nada. O próprio Barnabé várias vezes surpreendeu com aquela dialética confusa, né, na interpretação dos evangelhos. Então, Saulo teve uma certa dificuldade, né, e por esse motivo ele foi afastado discretamente, com jeito, tiraram ele ali das falas, né, do evangelho, né? Mas Saulo não desanimava. Ele compreendeu isso, mas não desanimava. E pensava com ele mesmo, eu vou conseguir um dia, né? Então, com isso, né, à noite ele promovia palestras na igreja com a cooperação de todos os presentes. Uma palestra assim, mais bate-papo, né? Foi fazendo isso, sentava com aqueles operários, aqueles soldados, que vinham muito em grande número. Não era uma pregação oficial, com muita gente, era aquele grupo de muitos, mas assim, informalmente, né? Então, aquelas mulheres, as lavadeiras, os empregados dos ricos vinham ali, os doentes, né? As mães humildes vinham ali e ele conversava. Às vezes ele lia trecho da lei do Evangelho, estabelecia comparações do Evangelho, né, com as leis de Moisés, né? Então ficou ali. Em breve, passado um tempo, tornou um amigo de todos ali na igreja de Antioquia. Ficou amigo, verdadeiramente amigo, né?
E Saulo se sentiu muito feliz com aquilo, tinha uma satisfação tremenda, né? Depois do trabalho na tenda, ele encontrava com os irmãos, né? E as encomendas sempre acontecendo, ele com muito serviço, né? Bom, ali, então naquele grupo, Saulo conheceu Trófimo, que foi um companheiro de muito tempo com ele. Ele cita Trófimo nas epístolas. Tito era um garoto, era quase menino, e nas epístolas de Paulo ele cita Tito, né? Então fez essas amizades. Então começou a vida de Paulo de Tarso, começou ali em Antioquia, naquela igreja de Antioquia, na Turquia, não é? Começou ali. Então era muito mais sedutora, era uma igreja, era um grupo muito mais importante do que o próprio grupo de Jerusalém. Até porque Jerusalém estava com aquele problema de Tiago falar mais coisa dos judeus, defender Moisés, nós já falamos isso antes, né? E eles fizeram Simão Pedro e o grupo ali, né? João, André e Tiago, fizeram de uma maneira que não ficou aquela essência do cristianismo. Inclusive, quando Paulo esteve lá, Paulo achou estranho, né, o jeito que eles estavam fazendo, né, com as ideias do Cristo, né? Mas lá em Antioquia era um ambiente de uma simplicidade pura, sem qualquer preocupação com aquelas disposições do judaísmo, aquele rigor do judaísmo. Seguia a filosofia e a ideia do Cristo normalmente, sem muito se preocupar, como estava acontecendo lá em Jerusalém com o grupo do caminho. Os israelitas, né, ficaram distantes daqueles focos, né, de exigências, né? E com isso eles cooperavam com os gentios, né, sentindo todos unidos, né, de laços fraternais. Os gentios são aquelas pessoas que não tinham compromisso com o judaísmo, né? Eram os coitados, vamos dizer assim, né? Eles eram relegados. Os judeus não gostavam dos simples, né? Dos gentios, né? Então, naquelas conversas ali, quase ninguém falava sobre circuncisão, né? A circuncisão é uma exigência do judaísmo, né? E não falava, era a minoria que falava. Lá em Jerusalém não era assim, né? Eles exigiam, inclusive, que as pessoas cristãs seriam circuncidadas, né? Mas era uma solidariedade, era júbilo para todo lado, uma união de pensamento, não só objetivo. Era uma igreja pungente, né? Era um cristianismo muito, muito importante. Bom, olha que interessante, esse dado aqui é muito interessante. Em algumas noites previamente estabelecidas, era dedicada na reunião ali de Saulo, com Barnabé, com Trófimo, aquele grupo ali, era uma noite destinada ao fenômeno das vozes diretas. O que é isso? O Espiritismo explica. O que são vozes diretas? Mediunidade. As pessoas, os médiuns se encontram, concentram, né? E aí os espíritos se manifestam e começam a falar, porém sem a boca do médium. Por quê? Ocorre um processo chamado materialização, né, da garganta do espírito, né? É um fenômeno chamado pneumatofonia. É quase sempre espontâneo, mas raramente ele pode ser provocado, né? Raramente existe a voz direta. Então eles reuniam ali à noite no grupo da igreja e dava condição para que os espíritos se pronunciassem. Naquela época se falava de Espírito Santo. Por quê?
Todos, o Espírito Santo, hoje nós entendemos que é um conjunto de espíritos mais evoluídos, né, e que tem condição de orientar. Então, naquela reunião ali, né, se reuniam e começava as vozes diretas, ou seja, os espíritos utilizavam as energias do médium e materializava a garganta e falava, né? Isso, não é explicado por um processo de ectoplasmia, né? Então, experiências posteriores à codificação espíritas vem falando sobre o fenômeno voz direta. O espírito faz através de uma garganta ectoplásmica, ou seja, o ectoplasma é uma energia que todos nós temos, alguns mais, outros menos. Esse ectoplasma é exteriorizado, né? E essa voz pode inclusive imitar a voz do precedente daquele espírito que viveu na Terra, né? Esses sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, formam frases, e por isso que podemos reconhecer que eles são devidos a uma causa inteligente, né? Então, essa reunião, eles reuniam ali, e as pessoas, além do grupo de Saulo, de Barnabé, tinha outros médiuns que facilitava a materialização através do ectoplasma. Se vocês digitarem na internet o que é um ectoplasma, buscar imagens, você vai ver que o ectoplasma é um material, né, que é exteriorizado pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos, né, pelo umbigo. E esse ectoplasma vai se formando até se formar algum objeto, alguma pessoa, algum espírito, até espírito, né? Como se fosse material, mas na verdade é um semimaterial. O ectoplasma, ele não pode com muita luminosidade, então é preciso diminuir um pouco a luz, porque senão aquela substância ela pode ser queimada pela luz do dia, né? Então existe muita materialização através de ectoplasma. É só procurar isso na internet que vocês vão ver. Quer dizer, hoje o Espiritismo trabalha com isso, né? Como nós já dissemos, é raro, mas existe ainda esse fenômeno. Existe um grupo espírita lá no Rio de Janeiro chamado Frei Luiz, que tem muitos trabalhos de materialização. Em Uberaba, né, no passado, juntamente com Chico Xavier, nós tivemos relatos, inclusive fotografias, de muitas materializações. Bom, então essas vozes diretas aconteciam em dias específicos, né? A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde essas manifestações de materialização chegaram à culminância indefinível, né? Ela reunia-se por muito tempo. Quando Jesus comunicou com os discípulos, ele se materializou nesse mesmo processo. Só que a energia captada era tamanha que ele se materializava durante o dia. Jesus se materializou durante 40 dias. Ele reunia com os discípulos, inclusive comeu com eles, né? Isso está escrito nos evangelhos, né? Então, aquilo lá era um processo de materialização, da mesma forma que aconteceu lá em Antioquia, né? Era uma fraternidade de todo mundo, né? Muito bom, muito agradável, né? Saulo encontrou ali, né, muito diferente do que ele viu lá em Jerusalém, né? A cidade estava, apesar da cidade estar numa paisagem uma paisagem moral menos digna, né? Mas o grupo humilde dos discípulos anônimos aumentava sempre, né? A igreja tornou-se venerável por suas obras de caridade e pelos fenômenos que se constituía o organismo central da igreja, né? Uns viajantes que passavam por ali sempre visitavam, a notícia espalhou, né? Só que
um belo dia surge uma figura importante no cristianismo. Um belo dia surge uma figura muito importante. Essa figura é Lucas, que o mundo católico conhece como São Lucas. Lucas escreveu um dos evangelhos. Nós temos Marcos, João, Lucas e Mateus, né? Lucas foi um médico, né? E Lucas chegou lá em Antioquia. Ele era um médico muito jovem, né? Chegou ali, ficou conhecendo Saulo, aproximou-se da igreja, ficou conhecendo Saulo, né? E ele fixou algo especial que ele viu naquele homem quase rude, né? Que fermentava a opinião, né? E aquele homem era Saulo, né? Impressionou a ponto de apresentar o Saulo, né? Desejoso de ouvir com frequência, né? Então ele queria ouvir, queria ouvir sempre. Ele conversou um pouquinho com ele, né? E aí Saulo falou: não, pois não, Lucas, né? Minha tenda está às suas ordens, faça uma visita, né? E enquanto Lucas permaneceu na cidade, eles ficavam todo dia conversando, se palestrando sobre o ensino de Jesus, porque Lucas admirava Jesus. Lucas era um médico que viajava, né? Viajava tratando, né? Eu só quero abrir um parêntese sobre Lucas. Existe um livro chamado Médico de Homens e de Almas. Fantástico esse livro. Ele não é escrito por nenhuma psicografia que a gente conheça. É uma pesquisadora, ela demorou mais de 10 anos para obter algumas informações a respeito de Lucas, ou Lucano, o nome dele era Lucano, né? E foi passado como Lucas. E ela traz detalhes. Quem puder ler esse livro, não perca, leia esse livro, né? Esse livro nós vamos até colocar aqui estamos colocando aqui no vídeo, né, para que vocês conheçam o livro, né? Então, em pouco tempo, né, Saulo retomou o seu poder de argumentar, né? Saulo de Tarso não tardou em incutir em Lucas as mais sadias convicções. Desde a primeira entrevista, né, aquele hóspede, né, o Lucas, né, lá da Antioquia, não mais perdeu um só daquelas assembleias simples e construtivas. Então, Lucas é um modelo. Ele escreveu Atos dos Apóstolos, né? Foi Lucas que escreveu. Algumas cartas de Paulo de Tarso, quando estava em Roma, era Lucas que escrevia. Paulo ditava para que Lucas escrevia. Fizeram uma amizade tremenda. Tanto é que o Novo Testamento, o cristianismo, dependeu tremendamente tanto de Paulo de Tarso, ou Saulo, né, como de Lucas, né? Então, nós deixamos a foto do livro aqui porque achamos importante, né? Então, naquela época, Lucas ficou muito amigo, ficou muito tempo ali, porque Lucas sempre chegava de navio, ficava um tempo, depois viajava. Naquela época era comum os médicos saírem viajando e tratando pessoas aqui e acolá, né? E a viagem mais importante era navio, né? Não tinha outro sistema de viajar. Viajar de longa distância era com navio. E Lucas foi um desses, né? Então, antes de partir, Lucas deu uma sugestão fantástica. E isso poucos conhecem, né? E isso marcou bem. Escute só o que é que nós vamos falar. Lucas ia partir. Antes de partir, ele fez uma modificação que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do Evangelho. Mudou. Até então, os discípulos do Evangelho eram conhecidos como homens do caminho. Já falamos isso. Lá em Jerusalém e também em Antioquia. Lá naquele lugar
igreja do homem do caminho, né? Não quer dizer que era uma religião específica como tem hoje, mas a palavra igreja não significa religião, né? É um local onde se reúne, né? Então, Barnabé havia terminado os comentários aquela noite, aí o médico pediu a palavra antes de despedir. Barnabé, eu quero a palavra, né? E muito emocionado, Lucas fala: meus irmãos, afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo Mestre Jesus, empregando nisso todo o cabedal de minhas fracas forças. Não tenho dúvida alguma quanto à extensão desse movimento espiritual. Lucas falando: para mim, esse movimento transformará o mundo inteiro. E transformou, né, gente? O que o cristianismo fez, né? Entretanto, Lucas falando, eu pondero o seguinte: nós temos necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade às nossas manifestações. Precisava de um nome, de um centro, né? E ele falou, eu quero me referir aos títulos que nos identificam a nossa comunidade. Era uma comunidade do caminho, os homens do caminho, né? Ele queria um título. Aí ele falou assim, não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduza o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados de viajores, peregrinos, caminheiros, né? Eles viviam nas comunidades. Mas há viajantes, viandantes, né? E estadias de todos os matizes. Que mal tem igualmente os seus caminhos? Não seria mais justo chamar de cristãos uns aos outros? Olha, foi quando surgiu a sugestão de Lucas de que as pessoas que seguissem Jesus passassem a ser denominados de cristãos. Aí ele deu a ideia, né? Ele deu a sugestão, em vez de chamar de caminheiros, de homem do caminho, por que não chama uns aos outros de cristão? Quem acompanha Cristo, quem acatou a ideia do Cristo, então é um cristão. Ele perguntou se seria importante. Ele ainda fala que esse título nos recordará a presença do Mestre Jesus e nos dará energia em seu nome e caracterizará mesmo de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os ensinamentos dele, né? A sugestão então foi aprovada imediatamente, com muita alegria. O próprio Barnabé abraçou internecidamente, agradeceu aquela ideia, né, acertada, que viria satisfazer as aspirações daquela comunidade. Saulo consolidou suas impressões excelentes a respeito daquela vocação superior, que começava-se então a se exteriorizar, né? O próprio Saulo, naquele dia, já estava melhor para se expressar, né, para falar. Então, no outro dia, né, o Lucas se despediu de Saulo, do grupo, né, e viajou para Grécia, né? Grécia é uma ilha próxima da Turquia, né, de Antioquia, né? E foi para Grécia de navio, obviamente, claro, né? E foi desenvolvendo para lá também, né, a ideia do Cristo, agora chamando de cristãos, né? Então, Saulo viu Lucas embora, ficou lamentando a ida dele, né? Mas isso tudo foi um alento, porque criaram essa ideia, né, de chamar de Cristo, de cristãos, né? Então, as relações antes, né, se prendia, as relações de Saulo antes prendia a conveniências sociais, afeiçoados vinham e seguiam sem deixar grandes sinais em sua alma. Entretanto, agora o coração renovara-se com Jesus Cristo. A sugestão de Lucas estendeu rapidamente por todos os núcleos do Evangelho.
até em Jerusalém, né, recebeu com uma simpatia tremenda a ideia de que ia chamar cristãos. Então, em breve tempo, em toda parte, a palavra cristianismo substituiu a palavra caminho, né? E a igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões, né, de evolução, né? As grandes cidades, todas confluíam para lá, né? Assembleias estavam sempre cheias de revelações, né? E naquele momento, né, numerosos irmãos profetizavam, né, animados, né, a inspiração do Espírito Santo. Como eu já disse, o Espírito Santo que está ali, né, era um grupo de espíritos evoluídos, né, mentores que se comunicavam, né? Então, nesses dias, né, foi Ágabo, né, um companheiro lá do grupo, né, inspirado pelas forças do plano espiritual, pelo Espírito Santo, né, pelo Espírito evoluído, né, recebeu mensagens referentes às tristes provações que Jerusalém seria vítima, como se fosse uma premonição, né? Então, por insistência de Saulo, né, Saulo falou para Barnabé, vai alguém lá em Jerusalém, conversa com Simão para saber o que está acontecendo, né? Como que está lá, para ele ficar mais atento, né? O emissário voltou, né? E trouxe uma impressão de surpresa, né? Alguma surpresa iria acontecer ali, né, no meio, né? Então, aquele espírito, né, que se manifestava, né, trouxe uma ideia, olha, cuidado com Jerusalém, fale com os coordenadores de Jerusalém, porque lá pode acontecer coisas ruins em seguida. Por quê? Porque os perseguidores dos cristãos, melhor dizendo, estavam preparando uma nova ofensiva, não é? Então isso tem que ficar bem claro. Muito bem, hoje nós completamos o 19º episódio. Não esqueça de compartilhar, de dar o like, de se inscrever no canal, isso é importante. Nós agradecemos infinitamente, né? Nós ficamos muito gratos pelo acompanhamento de vocês e isso nos vai estimular cada vez mais. Um abraço carinhoso e um beijo no coração de cada um. Tá bom? Até a próxima.